Porque o inglês você não aprende do dia pra noite, é um processo. Você não aprende tomando uma pílula. Quem não faz marketing está trabalhando contra a própria companhia. O maior precisa ser ainda mais sério. Você tem a obrigação de mostrar para as pessoas qual que é a tua proteção da reputação da marca. Venda estatística, né? Se você fala com 10 pessoas, você tem 10 possibilidades de negócio. Tem que rever isso aí. Tem que ter a consciência do que o problema não é o que tá fazendo, é o como tá fazendo. Olhe o resto. Você tá fazendo parte de uns 20%. Sim. Quem que tá certo? O problema, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Para, senta, reflete, olha pro teu lado, faz o benchmark com quem você entende que fala, com quem tá fazendo, tá dando certo. Porque o caminho é esse. É só ajustar o como tá sendo feito. Qual o movimento que você vê de marketing que mudou a história da Rockefeller? Seja muito bem-vindo a mais um Sailors Cast, nosso podcast aqui da nossa agência, qualidade de produtora, agilidade de agência, não se esqueça disso. Já vai deixando o seu like, porque eu tenho certeza que esse episódio você vai gostar muito e vai ficar conosco até o final. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, não perca tempo para ficar por dentro daquilo que nós ainda vamos lançar. Porque hoje eu estou na mesa aqui com o meu conterrâneo curitibano, atleticano, tenista, temos muitas coisas em comum. André Belz, fundador da Rockefeller Language Center, atualmente CEO e é um líder nacional de franquias. Bom, se eu for ficar falando sobre o currículo, a gente vai ficar aqui antes de iniciar propriamente a conversa, mas eu só quero dar destaque em duas coisas. Por 11 anos consecutivos, a Rockefeller tem o selo de excelência em franchising, que é realmente uma posição muito importante, além de ser reconhecido como franquia 5 estrelas pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Seja muito bem-vindo, André Belz. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Bom estar aqui com os dois Pedros, Exato. né? Prazer enorme e eu espero poder contribuir aí com vocês e com quem está nos assistindo hoje. Maravilha. Também estamos com o nosso fundador, nosso chefe, head de operações aqui na Sailors, Pedro Manhães, vai estar falando também a respeito dessa questão. Como que o marketing tem a ver com o sucesso do empreendedorismo nos dias atuais? Seja muito bem-vindo, Pedro. Sinta-se em casa. Mais uma vez, um prazer estar aqui nessa mesa ilustre. Prazer ter você aqui, André. E mais uma vez, vamos lá, Pedro. Quero começar com uma pergunta para os dois. Se falando de alguém que quer ter sucesso no empreendedorismo, o marketing é um acessório de luxo? De ter ali bons vídeos, bons posts e isso? Ou é uma alavanca essencial, propulsora para esse sucesso? Qual a opinião de vocês? Posso falar primeiro? Por Porque favor. aí eu falo com uma visão e você fala com a de especialista depois. E, enfim, Combinado. de se tá tudo errado que eu falei ou não. Vamos lá. Assim, e até brinco porque, na verdade, de fato, a gente tem uma experiência muito grande nos negócios, são mais de 20 anos, então a gente trabalha com marketing diariamente, mas eu não sou um especialista em marketing, eu aprendo com vocês aqui todos os dias. É essencial, de forma alguma, que é algo de luxo, assim como você colocou. Eu guardo com carinho aquela frase famosa do que quem não é visto não é lembrado. Né? E assim, não tem como, acho que algum negócio sobreviver sem marketing. A gente sabe que hoje o marketing evoluiu para diferentes formatos. Você tem muitas formas de fazer marketing. Antigamente, quando a gente começou o nosso negócio, era meio só aquelas mídias tradicionais, rádio, outdoor, jornal e televisão. Né? E hoje não, hoje você diversificou, você tem muitas formas diferentes, cada vez mais desafiador a gente ser estratégico, inteligente, né? A busca pelo perfil do cliente ideal, né? O famoso ICP, enfim. Não tem como uma empresa sobreviver, no meu entendimento, sem fazer marketing de uma forma ou outra. Concordo. O marketing é o que traz diferenciação, né? Então, é natural que hoje em qualquer segmento, em qualquer área de serviço, você tenha uma grande concorrência. E se você não conseguir se mostrar para os seus clientes, para a base, você não tem como fechar. Eu gosto de falar que venda é estatística, né? Se você fala com 10 pessoas, você tem 10 possibilidades de negócio.
você fala com o meu, você tem uma tendência muito maior. E o marketing, ele fez com que qualquer empresa, em qualquer localização, por pior que seja a localização física, tenha um grande fluxo de pessoas de forma online. Né? Então, antigamente, quando a gente falava qual que era a premissa de qualquer negócio, a localização. Se você tem um negócio na Faria Lima, se você tem um negócio na Avenida Paulista, bom, já é um sucesso. Porque somente a localização já vai te trazer o fluxo garantia. E a visibilidade necessária. E hoje, com as redes sociais, com a internet, faz com que qualquer negócio que tenha um bom marketing alcance essa visibilidade. Você falou um negócio legal. Eu lembro quando a gente começou o nosso negócio lá atrás, a primeira escola que a gente abriu ali na Grande Florianópolis, ela era uma rua, que era a Rua das Escolas de Inglês. Então, isso já era um marketing, né? Assim, cara, a gente tem que abrir naquela rua, porque a mãe, o pai, ou sei lá quem sai de casa para procurar inglês, o cara vai lá. Ele fala, não, vamos lá naquela rua que tem lá 5, 6 escolas, a gente já vai entrando uma Esse era o vez. posicionamento. O posicionamento, E essa frase a gente repete muito aqui, né? Quem não é visto não é lembrado. E outra frase que a gente repete é: a gente não inventa a roda. Ou seja, o posicionamento está nas coisas mais simples, está nas coisas mais óbvias, mas que muitas vezes não são feitas. Né? E entender justamente esses momentos, como você falou, quando vocês iniciaram, abriram a loja justamente na rua onde tinham as escolas de inglês. Por quê? Você sabia que o seu público estava ali. Que para algumas pessoas, pensarem assim, poxa, mas por que eu vou abrir em frente à escola tal, que é uma escola às vezes maior, mais reconhecida, e eu vou perder cliente para eles? Mas não, é o contrário. É justamente o contrário. Você garante o fluxo daquelas pessoas que estão indo ali. Estratégia do Burger King lá também, né? Sim. Que é onde abre... Não precisa nem fazer pesquisa, né? Abre na frente dos caras lá. O McDonald's investe milhões e milhões encontrando a localização, qual é a cidade que vai ter o potencial de vendas e tal. O que o Burger King faz? Copia. Muito interessante, né? Falando da sua trajetória, é óbvio que a Rockefeller é o grande trunfo, né? Assim, na sua história. Mais para frente quero falar mais sobre franquias também, né? Mas no início da Rockefeller, e o jogo foi mudando conforme o marketing foi mudando. E qual o movimento que você vê de marketing que mudou a história da Rockefeller desde os últimos 20 anos, que é quando a existência da marca? Né? Na verdade, assim, eu acho que sim, as coisas vão mudando conforme o mundo vai mudando, né? As transformações do mundo e o marketing está dentro delas. A transformação digital que a gente teve, enfim. Então, sim, as coisas vão mudando, vão evoluindo. E no meu entendimento, se a gente realmente não se atualiza, se a gente não se transforma junto, vai ficando cada vez mais difícil. Né? Eu tenho um entendimento de que a gente hoje vive num mundo melhor, com muito mais coisas, com muito mais facilidades, mas ao mesmo tempo é um mundo mais desafiador para quem precisa vender. Porque quando as barreiras geográficas elas foram derrubadas pelo marketing digital, todo mundo virou o teu cliente em potencial, mas também tudo ficou acessível para essas pessoas. Sim. Né? A hora que as pessoas começaram a ter... O jogo virou para a gente demais... Quando as pessoas passaram a ter o celular, o smartphone. A gente tinha uma realidade onde nós nos posicionávamos em um determinado local. Se você tivesse uma escola com uma estrutura física avantajada, muito bem localizada, com boa visibilidade, e fizesse lá uma mídia tradicional básica, alguns outdoors, aquilo já passava muita credibilidade para o cliente final, para o consumidor final, e ele nos procurava. Nós precisávamos ter recepções grandes para acomodar pessoas que ficavam esperando para ser atendidas. Sim. Nós tínhamos no contrato de franquia nosso uma cláusula que dizia que o franqueado precisava ter pelo menos 4 linhas telefônicas com uma central, porque senão ia chegar em determinados meses do ano, a pessoa ia ligar e ia dar ocupado, porque era muita gente procurando. Então, a gente trabalhava numa época de demanda espontânea. Né? A venda ela era passiva, era basicamente atendimento. A hora que você começa a ter as pessoas sendo impactadas, aonde elas estão, onde as empresas começam a chegar no cliente antes delas começarem a procurar, o jogo começa a mudar.
E as empresas, elas têm um desafio aqui para se adaptar, principalmente aquelas que vinham do modo anterior. Concordo. Porque na vida, toda mudança gera desconforto, e uma coisa é quando uma empresa já nasce nativa digital, uma coisa é quando a empresa tem que se transformar. Você tem aqui choque de gerações, mentalidade, às vezes o cara de uma empresa, o cara já é mais antigo. A gente vê isso dentro das redes de franquias acontecendo, a gente vê os processos sucessórios acontecendo, Sim. uma geração que precisa passar o bastão para uma próxima, porque já nasce, já vem para o mundo de uma forma diferente. Então, a gente fala muito ali sobre geografia de bolso, né? Na verdade, hoje o consumidor, que ele pensa, ele sabe que ele precisa se capacitar, ele sabe que ele precisa aprender o idioma, ele é tão impactado por tudo hoje no celular dele, que se ele, de repente, for impactado por qualquer coisa, ele comprar um telefone celular no impulso, comprar um tênis no impulso, ele fala assim, putz, mas essa aqui era a reserva, às vezes, que eu tinha para estudar inglês. Ou para comprar outra coisa. Ou para fazer uma viagem. Fala assim, agora isso ficou para depois. Então, se a gente não tá ali, cara, se a gente não tá marcando a nossa presença, e mais do que isso, né? Porque existe, no meu entendimento, fazer o marketing... tudo na vida, né? Não é você fazer. É igual trabalhar, né? Eu trabalho muito. A questão não é trabalhar muito, trabalhar certo. O marketing é a mesma coisa, cara. Não é fazer muito marketing. Porque se você fizer, vou fazer muito marketing por fazer. Se você não fizer certo, você vai jogar dinheiro fora. E aí que você tem que entender, cara, quem que eu busco para fazer isso? Quem é o parceiro ideal? É dentro, é fora. Não sei o que, é uma discussão eterna. Mas é isso. Então, vem o celular... Eu acho que o momento de transformação que fez a gente também dar um passo maior foi quando a gente entendeu rapidamente esse processo e também passamos por uma forma de trabalhar o marketing e as vendas de uma forma mais ativa e menos passiva. Interessante. Tá? E eu vejo uma terceira fase, né? Como você falou, antigamente as vendas elas eram praticamente o atendimento, certo? Isso, era atendimento, Ou seja, tirar pedido. Você tinha ali uma divulgação e as pessoas vinham até você por conta de um outdoor, por conta de passar na frente da escola, Isso, né? isso. Hoje não existe Muito, mais isso. muito, Hoje não existe mais isso. Hoje você sai de casa, vai para o trabalho, você não sabe qual empresa tem do lado, porque a gente está com a atenção aqui, né? Então as empresas abrem e fecham, muitas vezes você nem vê. Na quadra de casa. É verdade. Mas chegamos nesse segundo momento, onde as vendas eram ativas, ou seja, onde o celular começou a tocar, as escolas ligando e esse processo de call center, né? Que talvez há 15, 20 anos estava iniciando esse processo. E o terceiro momento foi justamente o inbound, né? Ou seja, não adianta mais você ficar ligando para o cliente. Não é que isso não existe, mas hoje é muito mais por influência, né? Onde você traz, sim, um conteúdo que faça com que a pessoa ela se conscientize sobre essa informação, ou seja, qual que é o benefício de aprender inglês, o que isso vai agregar na sua carreira, o que isso vai agregar na sua questão cultural, de talvez expandir os limites, as fronteiras. E não é mais o vendedor que vai ligar, é aquele conteúdo que vai gerar valor e que a pessoa vai entrar em contato. Né? Então, eu acho muito legal a gente observar esses três momentos, não somente para saber o que aconteceu, mas lembrar que o mercado está mudando o tempo todo. O perfil de compra está mudando, né? O perfil do comportamento do consumidor está mudando o tempo todo. E se a gente não estiver atento, a gente pode ser aquelas empresas, né, que eram gigantes, mas que perderam o time, perderam essa percepção. As gerações, elas mudam de letra agora cada vez mais rápido, né? Muito. Antes ele demorava 2 décadas, agora, assim, a cada 3 anos já é outra letra. Tá faltando letra no alfabeto, eles vão começar a fazer igual no Excel, vai ser AB. AB, né? A1. Mas, assim, isso que você falou é verdade. E agora, colocando o ponto de vista de quem está do lado de cá, do empresário, da empresa que busca uma agência, que precisa ir atrás do marketing, né? Vocês são o outro lado da mesa. Eu vou dizer para você o seguinte, ficou mais complexo. Não estou dizendo que ficou pior, mas ficou muito mais complexo para a gente. Pô, era fácil? Era fácil. Botava um outdoor lá, botava o telefone, ficava esperando, Pronto. chovia. Sim. Então, por isso que assim, exige mais da gente. Exige mais a gente fazer melhor, fazer mais certo. O investimento não necessariamente mais alto, mas fazer mais certo. Porque existe uma complexidade nesse processo. Antigamente, você bem colocou, eu tinha uma menina que era a recepcionista, que ela fazia tudo. Ela atendia, ela vendia, porque era tirar o pedido. Ela só apresentava o produto aquele jeito tão tradicional,
né? Não precisava não fazia pergunta nenhuma Sim. pro consumidor. Não, nosso produto é isso, assim, assado, nosso método é assim, custa tanto, tal. Você pode ir à noite, pronto, acabou. Né? Então, as pessoas tinham menos informação prévia, muito menos. Naturalmente, menos objeção. Menos objeção. Sim. Se era bonito, se era lindo, era bem atendido, levava, né? E ela fazia o trabalho administrativo. Hoje não. Hoje as empresas têm que ter pré-vendedor, tem que ter closer, tem não sei o quê, tem que ter BI, tem que controlar o fundo, porque é cada vez mais no detalhe, porque justamente o cara está sendo impactado por tudo e por todos. Se você não for melhor do que eles, você não vai vender. Sim, sim. Né? Eu mesmo fico impressionado com a capacidade, às vezes eu admiro, né, o trabalho de muitas empresas, sou impactado o tempo inteiro aqui, também falo assim, cara, olha que legal isso aqui que esses caras fazem e tal, olha o nível que esses caras estão. Então, assim, é mais complexo, e só que a gente tem que se adaptar. Sim. Não tem, né? Não tem, senão você fica pelo caminho, você é atropelado. Acho que essa é a lição que eu tento, assim, aprender para mim mesmo diariamente. E quando eu tenho oportunidade, eu tento passar para outras pessoas. Assim, cara, se ficar o bicho pega, se correr o bicho corre. Então, assim, tem que... Acho que uma das maiores virtudes de um líder na atualidade é a capacidade de se transformar rapidamente a todo momento. É o famoso hoje lifelong learning, né? Mas que não pode ficar preso a ler livros, né? Outro dia eu estava vendo um cara falando assim, cara, não adianta o cara ler 1000 livros, ele esquece de tudo que ele leu no dia seguinte. Né? É a capacidade de você estar aprendendo, estudando, se atualizando o tempo inteiro e colocando em prática. Senão realmente fica pelo caminho, a gente vive isso, vê isso todos os dias. A Rockefeller é conhecida por ter uma marca forte. Como que vocês trabalharam para conciliar a questão de alta performance, de expansão, tudo mais, melhores produtos, serviços, melhorar a aula, didática, vários detalhes que existem numa escola de inglês, mas investindo na marca. Como que vocês estabeleceram as duas coisas ao mesmo tempo? Sempre andando em paralelo com as duas coisas. Então, assim, produto para nós é algo extremamente importante. Tá? A gente tem a felicidade, eu acho que o maior orgulho que eu tenho hoje como franqueador e fundador da Rockefeller é a gente ter um produto de qualidade que entrega. Né? Um produto que, inclusive, muitas vezes ele é considerado assim, difícil, puxado. Né? É igual o pai, quando vai colocar o filho numa escola, normalmente ele quer colocar na mais difícil, na mais puxada, porque é melhor. Então, existe essa visão. Então, assim, é porque o inglês você não aprende do dia para a noite, você não aprende tomando uma pílula, você não aprende fazendo 15 aulas online lá que os caras querem vender. É um processo de prática. É igual você treinar um esporte, você vai evoluindo aos poucos. E o inglês é isso, e você vai tendo essa percepção de aprendizagem, que é a percepção de valor do nosso negócio, com o tempo. Tá? Então, assim... Hoje, quando a gente olha para trás, 20 anos atrás, a gente fala assim, cara, eu não sabia se aquilo que a gente estava idealizando ia dar certo. Tanto que, assim, quando a gente começou, eu dava aula de manhã, das 7h30 da manhã às 10 da noite. É o professor 01, né? 01, passando por tudo aquilo que a gente tinha acabado de criar, porque a gente criou tudo novo, né? A gente tem a nossa editora própria, todos os materiais são feitos por nós, tanto o conteúdo físico, digital, as ferramentas digitais, a gente tem, assim, tudo é interno. E a gente está sempre evoluindo. Então, isso para nós é um orgulho muito grande. Cara, funcionou. Porque eu acho que no mundo atual, se o nosso produto não tivesse sido tão bom, a gente não estaria mais aqui hoje. Com certeza. De verdade, tá? A gente está no mercado há 21 anos, mas nós somos adolescentes no nosso mercado. Porque a gente tem grandes concorrentes que estão há 60 anos no mercado, há 50 anos no mercado. E isso acabou sendo uma vantagem porque a gente entra no mercado na hora que essa transformação digital está já engatinhando. 21 anos atrás, a internet está vindo, já tem aquela necessidade de ter alguma coisa mais com tecnologia. Então, a gente já é uma rede mais moderna, os nossos produtos são mais tecnológicos, as nossas escolas são melhores aparelhadas, né? Todas as salas, todas as aulas têm TVs interativas e tal.
porque a gente já foi nascendo assim. Então, isso ficou mais fácil, diferente até do que alguns concorrentes nossos que não conseguem passar por essa transformação, tem aquele choque geracional, aquela coisa que eu falei. Isso. Então, é assim, o produto é muito bom, isso nos enche de orgulho e a gente vê os resultados até através da própria opinião pública, né? Você vê, nota mais alta do Reclame Aqui de redes de escolas de idiomas do Brasil é a nossa. Olha só. Entendeu? Então, assim, você não tem reclamação do nosso produto. Você tem lá, assim, a secretária fez lá... Questão de relacionamento. Relacionamento. Mas enganação, não aprende e tal, isso não tem. Então, isso somado a planejamento, estratégias e ações de marketing constante, porque como que rede de franquia funciona em termos de marketing, né? E as redes de educação, elas têm um diferencial em relação à maioria das outras. As redes de educação não costumam cobrar royalties, tá? O royalty está embutido no produto, a gente tem um markup interessante, ao mesmo tempo é ele que sustenta toda a operação, que é no material didático. Quando eu falo produto de material didático, a maioria das redes de escolas de idiomas tem o seu próprio material didático, tem as suas editoras próprias, então elas vendem o material didático para o aluno, e só que isso sustenta toda a operação, não tem outra fonte de receita, não tem royalties, que é o que de uma forma geral sustenta o sistema de franquias. Tem o lado bom disso, educação, tem algumas vantagens em termos fiscais, tributários, etc. e tal. Então, o sistema se adaptou nessa forma. O que também existe comum dentro das redes de franquias é o fundo de propaganda, ou o fundo de marketing, ou o fundo de marca. Né? Então, quando você vê redes de franquias fazendo propagandas institucionais em nível nacional, tal, normalmente é um fundo arrecadado pelos próprios franqueados, que normalmente é um boleto que o cara paga lá todo mês de X% em cima do faturamento, para fazer esse montante e a franquia poder... Raramente uma franquia ela tira um dinheiro do bolso para fazer uma mídia nível nacional e tal. Isso, é avassaladora. Só quando ela tem esse fundo. Então, como as redes de educação não possuem esse fundo, ele vem tudo num bolo só, que é do material didático, existe da nossa parte, às vezes um desafio um pouco maior para isso. Em tese, dentro do sistema de franquia, você tem a seguinte situação. O franqueador, ele é o responsável por desenvolver as campanhas de marketing, oferecer as ferramentas, oferecer a estratégia para a rede, faz alguma coisa de mídia no sentido institucional, e o franqueado é responsável pela mídia local. Tá? Então, promocional e tal. Eu quero botar outdoor na minha cidade, lá em Joinville. Cara, o franqueado que vai lá e veicula. Eu entrego a campanha pronta para ele, os vídeos, as peças, as artes. Não sair do padrão. Não sair do padrão. Ele não precisa procurar uma agência para fazer isso, mas ele faz a veiculação, intermediação. Hoje, com o marketing digital, muitos franqueados têm agências parceiras locais para fazer o seu impulsionamento. Eu também faço, mas vários franqueados fazem também o impulsionamento localmente com a campanha que a gente também manda para eles, estabelece e tal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque foi sempre um devagar e sempre. Para voltar na tua pergunta. Não foi assim, cara, a gente deu um pulo, o pulo do gato foi quando a gente colocou... A bala de prata foi quando a gente colocou lá um ano no Jornal Nacional. Não teve isso, entendeu? Então foi sempre um devagar, foi marcando, foi o conjunto da obra. Sempre buscando, assim, escolas boas, bem montadas, com uma bela estrutura física, que passa credibilidade. A Rockefeller hoje no mercado de franquias de idiomas, pelos nossos próprios concorrentes, franquias de escolas de idiomas, ela é vista como uma escola premium, né? Pelo produto que tem, pela estruturação física das escolas, pelas localizações, atinge um público mais AB e etc e tal. Então e aí você falou, eu acho que hoje, mais do que nunca, isso foi sem querer lá atrás, tá? A gente foi se posicionando. Hoje a gente já faz as coisas de forma mais intencionais, porque a gente sabe, a gente aprendeu. Mas o posicionamento de uma marca é fundamental. E eu acho que aos poucos nós fomos nos posicionando, fazendo devagar e sempre, a gente fazendo desse jeitinho que competia a nós como franqueadora e incentivando e ajudando os franqueados localmente nas coisas deles. Muito interessante. Aproveitar, Pedro, você que acompanha bastante empresas também, pegando a experiência do André, você acha que as empresas têm um timing certo para expandir a marca dela, isso ligado ao marketing, ou qualquer momento é momento de fazer algum reposicionamento de marca? Eu acho que tem que fazer a seguinte pergunta.
qual que é o melhor momento para uma empresa vender? Sempre. Uma empresa que não vende é uma empresa que quebra. Sim. Uma empresa que não tem um posicionamento é uma empresa que vai fazer com que o time comercial tenha que suar muito mais para conseguir gerar aquela venda. Porque vai precisar gerar valor, vai precisar gerar confiança, vai precisar gerar a importância, de fato, daquele serviço ou daquele produto para o consumidor. E Steve Jobs não erra, né? Ele fala, as pessoas não sabem o que querem até que você apresente a elas. Então, a função do marketing é justamente apresentar isso, trazer essas informações e mostrar o que a pessoa ganha e o que ela deixa de ganhar com isso. Então, isso independente, a gente está falando aqui de escola de inglês, que tem inúmeros exemplos para se tratar disso, mas eu acho que, em questão de momento, o tempo todo é momento de fazer marketing. Quem não faz marketing está trabalhando contra a própria companhia. E, de fato, se você tem um produto que é bom, se você tem um serviço que agrega valor, que faz a diferença, como você falou, eu tenho um serviço que ele resolve. A pessoa ela entra numa escola de inglês para quê? Para aprender a falar inglês. Então, ela sai dali com esse feito, com esse aprendizado. Se isso, de fato, é bom, você tem a obrigação de mostrar para as pessoas. As pessoas elas têm a percepção sobre a tua empresa, o teu serviço e quem você é, com base nas informações que você passa para ela. É verdade. Então, tem algo que eu digo muito que qual que é a tua proteção da reputação da marca? Porque é muito delicado. Hoje você tem 100 escolas, correto? 100 franquias. Será que não acontece problema em nenhuma delas? Acontece. É lógico que sim. Inclusive no marketing. É claro. Agora, se você não tem um trabalho de ter bons depoimentos, de conseguir coletar avaliações de forma constante, você corre sempre o risco de, quando der um problema, pôr em risco toda a reputação da marca. E, da mesma forma que venda estatística, a reputação também. Se você tem 100 atendimentos e você tem 2 reclamações, ok, você tem 98% de dados positivos. Agora, se você tem 5 avaliações ali e dessas 5, 3 é negativa, é uma tragédia. Então, isso se tratando de uma empresa pequena ou grande, a lógica continua a mesma. E eu vejo que a preocupação também, porque, na verdade, a preocupação de uma empresa maior precisa ser ainda mais séria. Por quê? Quanto maior a queda, né? Quanto maior a altura do cavalo, maior a queda. Então, o momento de fazer marketing é o quanto antes. Mas, só para complementar, eu acredito muito na questão da coerência. Aquilo que você falou. Não teve uma bala de prata, não teve uma ação que fez a diferença, porque, na verdade, nada é assim, né? Mas é o quê? É a constância. Constância. Assim, e a gente erra e acerta, né? Erra, acerta. Se não acerta sempre. E também não erra sempre, senão não dá, né? Senão não estaria aqui. Mas se não acerta sempre, porque as coisas, mais uma vez, vão transformando. Às vezes aquela estratégia que eu usei no ano passado, cara, esse ano já não funciona mais. É louco isso. É muito mais hoje do como você faz do que o que você faz. Eu acho que, de uma certa forma, eu pego pela nossa rede, né? O pessoal sabe que tem que fazer, o pessoal faz, mas tem o que faz mais certo, tem que fazer. Quando eu falo daquela questão que o franqueado tem autonomia para fazer e deve, inclusive, fazer a mídia dele local, alguns querem impulsionar. Então, eu falo assim, cara, por que você não tá impulsionando esse semestre? Ah, porque semestre passado eu fiz e só joguei dinheiro fora e tal. Aí você vai ver, a campanha do cara tava lá, sei lá, segmentada errada. Ou você vai ver, tava chovendo o lead no funil do cara, ele que não tava convertendo, porque o pessoal que tava lá, da CDR, sei lá, o vendedor não tava... Então, é isso. Qual dica você dá para o empresário que está com esse pensamento? Com esse pensamento do não vou fazer porque eu tô jogando dinheiro fora... Tem que rever isso aí. Tem que ter a consciência do que o problema não é o que está fazendo, é o como está fazendo. Isso é óbvio, porque daí o que eu sempre falo? Cara, mas espera lá. Olhe o resto. Tem 80% das pessoas fazendo e dando certo. Você está fazendo parte de uns 20%. Quem que está certo? Então, assim, eu acho que o maior problema hoje do ser humano é quando ele... É aquela coisa do locus de controle interno e locus de controle externo, né? O cara de locus de controle interno é aquele cara que ele assume a responsabilidade para ele. Quando alguma coisa não dá certo, ele tem a consciência, ele fala assim, não, mas peraí,
primeira análise que ele faz é assim, Sim. cara, mas a maioria tá dando certo. Se o meu não tá dando certo, não é porque é a minha cidade, ou porque é o governo, ou porque é a chuva, porque é o frio, porque é o calor que deu e tal. Não, o problema é alguma coisa eu estou fazendo de errado. Esse cara, que normalmente ele assume a responsabilidade, ele tende a ser o cara que melhor faz as coisas, melhor performa, mais sucesso tem. O cara que começa assim, não, porque na verdade eu fiz, mas daí eu sei que é a agência, porque é o outro, porque é o outro, porque é o terceiro, não sei o que, isso aí não funciona. Tá? Quem tem essa mentalidade tende a não perdurar. Então, assim, o conselho que eu daria para essas pessoas, assim, cara, senta, reflete, olha para o teu lado, faz o benchmarking com quem você entende que fala, com quem está fazendo e está dando certo, porque o caminho é esse. É só ajustar o como está sendo feito. Não, muito, muito interessante. Eu quero aproveitar a tua experiência em franquias, né? Você está na ABF, diretor a nível nacional já, né? Hoje eu sou diretor de desenvolvimento de mercado, né? A ABF ela tem uma atuação hoje muito forte regional, né? Alguns anos atrás começou um movimento da ABF não é descentralizar a gestão, mas as ações, né? Então se criaram regionais onde os franqueadores dessas regionais começaram a se encontrar, fazer alguns encontros, algumas reuniões, alguns mini eventos, etc. E isso foi se consolidando e isso foi dando uma força muito grande e capilaridade para a associação, que através desses polos regionais começou a chegar em cidadezinhas mais longe, mais do interior e começou a aumentar muito. Isso fortaleceu muito a entidade. E a ABF da região sul, ela virou uma referência para o resto do país nessa questão do envolvimento, do engajamento. Né? A gente fazia encontros aqui com 100, 150 franqueadores grandes aqui do sul. O pessoal fechava uma agenda para ficar 2 dias juntos, isso a cada 3 meses, né? E aí isso começou a multiplicar para outras regiões do Brasil. Hoje está se desenvolvendo muito. Eu fui diretor aqui da Regional Sul por 5 anos, liderei isso aí. E aí hoje passei agora, recebi o convite esse ano do presidente lá, o Tom Moreira Leite, que é um cara que eu admiro muito, um amigo, e que ele é presidente, CEO do Grupo Spoleto, né? Que é das marcas Shining Box, do Grupo Trigo, desculpa, que é do Spoleto, Shining Box, Gendai, agora compraram a Casa do Pão de Queijo, enfim. Então, um grupo de alimentação grande. E aí assumi essa função de diretor de desenvolvimento de mercado, que nada mais é do que uma coordenação nacional dos regionais. Sim. Eu fiquei sabendo que a Regional Sul é conhecida como a Regional do Churrasco, né? essa é a fama, né? Não sei quem te falou isso, mas tem churrasco de vez em quando. Não, é porque a gente começou os eventos, eles eram reuniões de um dia. E aí teve um franqueador, um grande amigo nosso, uns anos atrás, ele falou assim, cara, a galera... Porque é engraçado realmente como tem uma cultura, né? A cultura ela vai se formando no decorrer dos anos. Eu lembro quando a gente começou a participar dessas reuniões que eram 6, 7 pessoas em volta de uma mesa. E aí, de repente, o negócio foi tomando corpo. O cara sai de Curitiba, pega um avião para ir para Porto Alegre, para alugar um carro para ir para o interior do Rio Grande do Sul, para ir lá numa franqueadora que está lá para encontrar com o resto dos pares, né? O negócio começou a tomar um corpo, assim, falou assim, cara, já que a gente tem que vir... Por que a gente não aproveita um pouco melhor? Porque tá ficando apertado, né? O cara vir para fazer e voltar e tal. Sim. Então, já virou festa. Vamos fazer um dia antes? Vamos fazer uma janta um dia antes? Isso, Pronto. Vamos fazer Aí começou com uma janta um dia antes. E assim foi. E aí hoje a gente, já há muitos anos, consolidado. O evento é 1 dia e meio. Sim. Porque a gente começou, tem muitas franqueadoras muito grandes aqui no Sul, né? Sim. Você pega assim... você falou de Balneário Camboriú, estava batendo um papo, acho que era antes de entrar no ar, né? Balneário Camboriú, menor metrópole do Brasil, né? Uma cidade de 150 mil habitantes que parece que tem milhões, as avenidas, o comércio, enfim, tudo que tem aqui. Que tem aqui pelo menos umas 15 franqueadoras sediadas em Balneário Camboriú hoje. Rapaz. Pequenas, médias e grandes. Consegue citar algumas? A Oraunic. Aí mais algumas empresas do Oraunic que estão junto já num grupo. O Impote é uma franqueadora que está nascendo aqui. Você tem a Magras, você tem a Rockefeller, você tem assim, várias franqueadoras aqui. Você tem a Casa Lúdica. Você tem nacional, né? São todas na BF, muitas delas referência nacional. Né? E aí, mas
tem em Curitiba gigantes do mercado, mais um café, você tem o Boticário, né? Isso, o Madeiro, ele segurou um pouco na formato de franquia, são mais unidades próprias. Mas assim... Mas você tem no Rio Grande do Sul todas as calçadistas, né? Você tem lá o Jorge Bicho, Feuza Flex, a Bibi Calçado, tudo franquia, fortíssimas, né? E a gente faz encontros nessas franquias. Então, quando a gente começou aí, a gente começou a fazer os encontros. Nós fazemos visitas técnicas. Você tem aqui na região de Blumenau as Têxteis, né? A Hering. Você tem a Les Les, que é um grupo gigantesco que tem do grupo Lunelli. Você tem a Coach, que é do grupo Menegote, né? A MC e outras marcas. Então, assim, são muitas marcas aqui no Sul, no interior ou nas capitais. Então, o que a gente faz? Que é um momento que se tornou riquíssimo, o benchmarking, né? Então, a gente normalmente vai no dia anterior e a primeira tarde a gente faz visitas técnicas nessas sedes. E várias delas têm indústria. Então, muita gente conhece a indústria. Agora tem o Brad King aqui de Porto Belo. Incrível a estrutura. Estivemos na fábrica deles aqui. É verdade. Estivemos na fábrica deles ali, né? O pessoal, todos esses participam da ABF. Então, tem aqui a outra ali, Altenburg. Cara, assim, tem muitas aqui. Então, a gente vai, visita a indústria, conhece a fábrica, visita a técnica. A gente teve em Jaraguá, em Pomerode, agora na sede do grupo Kili, que é da marca Milon, daquela roupas de crianças, né? Quem tem filho sabe, todo shopping tem uma Milon hoje em dia, mas eles têm muitas, vendem outras marcas para multimarcas, é uma empresa que fatura bilhões, assim, um negócio gigantesco. Então, é muito sempre inspirador esses encontros. Aí a gente tem a visita técnica, aí sempre tá o fundador, o CEO lá, faz a apresentação da empresa, e aí a gente faz um happy hour à noite. E no outro dia a gente tem uma pauta de franquia técnica, né? Discutir o setor, etc e tal. Então, isso cresceu muito, isso deu uma força muito grande para o setor e está sendo replicado para todas as regiões do Brasil. Que legal. E tem até churrasco mesmo. Né? Principalmente quando é no Rio Grande do Sul. Eu tô pensando em comprar uma franquia da Rockefeller só para participar desse encontro, cara. Melhor, vamos tornar a Sailors uma franquia. Tem alguém que pode me ajudar com isso? Também. Mas assim, aproveitando então esse conhecimento a respeito de franquia, o marketing, o quanto é recomendado? Há uma recomendação de porcentagem do faturamento? Como que é planejado? E se há, porque com certeza tem essa experiência já anos como franquia e agora também anos dentro de uma rede de franqueadores e tudo mais, né? O que você recomenda? Isso muda por área? Por exemplo, na educação, na área do varejo, na área de alimentação, né? Muda sim, porque você tem negócios com margens maiores e margens mais apertadas. Aqui, com certeza, tem um cuidado. Existem pesquisas do segmento, né? Então, você vê redes que cobram desde 1%. Aí tem a questão, tem as duas frentes, né? Tem a questão da cobrança do fundo de marca, lá, do fundo de marketing, que hoje estão usando essa expressão fundo de marca, porque é mais do que só marketing, né? Enfim. E também tem aquele investimento que o franqueado pode fazer localmente. Sim. Os fundos de marketing, em média, cobram de 3% a 5% do faturamento do franqueado. Tem algumas que cobram mais, tem algumas que cobram um pouco menos, mas em média, 3% a 5%. Tá? Porque ainda tem o royalty que os caras pagam. Às vezes é mais 7%, mais 8%, mais 10%. No nosso caso, como eu te disse, a gente não cobra nenhuma dessas. 100% do faturamento fica para o franqueado. Mas também existe uma recomendação, cara, aí é meio como qualquer empresa, né? Do faturamento do marketing, cara, ali entre 3% e 7% do faturamento da unidade, a gente recomenda que seja investido no marketing local também. E aí, marketing digital, hoje é uma das coisas que o pessoal mais investe, né? Que também é uma coisa que trouxe uma certa acomodação para franqueados. O cara fala assim, não, agora eu boto meu dinheirinho lá e deixo vir. E aí cria um problema quando a mentalidade é essa, porque não é deixa vir. Você tem que fazer, isso é o início do processo, né? Então, mas também ainda a gente tem muito marketing tradicional offline acontecendo. Tem muitos franqueados que apostam nisso. Imprensa, rádio. Principalmente o outdoor, frontlights, outdoor e rádio, que acaba sendo uma mídia hoje com um certo alcance e mais barata.
Interessante, né? O outdoor também deu uma encarecida. E aí, normalmente, é sazonal. Né? Pelo menos no nosso negócio. A gente tem os nossos períodos mais fortes. Dificilmente o franqueado investe... No marketing digital, sim. Vai constante. No marketing offline, dificilmente ele investe o ano inteiro. Então, ele faz agora janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro. Depois faz julho e agosto de novo. E assim vai. Né? Nossa, interessante. A questão até mesmo... quando você olha para certas marcas que são reconhecidas e está no consciente coletivo, você citou diversas dessas, né? Mas como, por exemplo, você olha uma Chili Beans da vida. O quanto que você acha que seguem a regra dos 3%, 7%? Segue. Você acha que mantém essa... Sim. Sim, porque aí entra uma questão assim, o tipo de negócio, né? O varejo costuma faturar mais do que, por exemplo, uma loja, dependendo de uma loja do Chili Beans, etc e tal, ele costuma faturar mais, às vezes, do que uma franquia de educação. É claro que o investir, porque aí, assim, a margem de serviço ela é muito maior do que varejo e do que alimentação. Sim. Muito maior. Não significa que vai ser mais lucrativo, mas significa que ele fatura mais. A hora que ele fatura mais, o percentual, o bolo fica maior. Proporcional, né? Aí você fala de uma marca que tem 1000 franquias, por exemplo, faz um bom volume. E aí tem essa capacidade de fazer algumas mídias que impactam mais as pessoas e ficam mais na mente das pessoas também. Né? Interessante. Dentro, agora, ou melhor, fora do universo de franquias, você tem acompanhado mais ou menos essa proporção também em relação a... Às vezes a pessoa tem uma loja, um comércio ou uma indústria, né, como atendemos, né? Você imagina que isso mantém também para outros modelos de negócio? Bom, eu acredito que é muito contexto, né? Como você falou, 3% a 7% para determinado formato de negócio e determinado estágio desse negócio, né? E 3 a 7 é muita diferença também, né? Demais. 3 é uma coisa, 7 é outra. Demais. Mais de 100%. Com certeza. Mas principalmente em qual estágio essa empresa está. Então, a gente vai falar de uma Chili Beans. Qual que é o estágio que essa empresa está? Qual que é o número de colaboradores? Qual que é o faturamento bruto de uma empresa como essa? Agora, vai falar uma empresa local que está iniciando, que ninguém nunca ouviu falar no nome da empresa. Então, naturalmente, para que você às vezes dê o arranque, precisa de um investimento maior justamente para que você aumente as suas possibilidades de ganho. Volta para o início da conversa. Quem não é visto não é lembrado. Então, quando a gente vê a lista das 50 maiores franquias do Brasil, se você parar na rua alguém que não conhece a Cacau Show, a pessoa, acho que até um argentino conhece. Acho que hoje é a maior. Ela é a maior rede de franquias do Brasil em pontos de venda. Ah, legal. Porque ela tem pequenos quiosques, às vezes tem a geladeirinha, está muito grande, mas é a maior em pontos de venda. Em faturamento é o Boticário. Mas eu queria ouvir um pouco mais isso, justamente sobre porcentagens que você vê que é praticado no mercado, que você entende que é saudável e que justamente, acho que daí volta aquela pergunta, a Boticário é o que é? Porque ela investe 10% em marketing ou só investe... Eu não estou falando que investe, né? Ou ela investe esses 10% em marketing porque é Boticário? O que vem antes, né? O ovo ou a galinha, né? Exato. Eu emendo nisso pensando o seguinte, cabeça de alguém que quer crescer. Claro. Então, às vezes ele fala assim, eu vou investir os 5% em marketing, 7% em marketing, não no meu faturamento atual. Mas um faturamento que eu quero ter. Isso. E isso faz parte do plano de investimento. Isso existe? Ou existe. a pessoa está fora de si ao pensar nisso? Nós colocamos no nosso... Quando a gente tem... Eu quero contar um case que vai cair como luva. Mas assim, deixa eu colocar aqui. Quando a gente vai vender uma franquia para um novo franqueado, a gente está lá falando com esse candidato, existe um plano de viabilidade, a gente faz um estudo para tantos anos, a gente mostra lá uma DRE e etc. E a gente costuma colocar nisso investimento em marketing, independente se ele já tem faturamento ou não. Pelo menos tanto em marketing. Legal. Isso já está dando um caminho da resposta aí para a tua pergunta. Mas assim, eu quero contar um case bem legal que eu acho que vai elucidar aí e tal. A gente tem um franqueado, temos uma família de franqueados da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Uma franquia maravilhosa que a gente tá bombando, voando, tem 500 alunos e tal. Os caras crescem muito, é uma referência hoje na cidade. É uma franquia que nasceu
Nós vendemos essa franquia. Então é o Edson, o Iago, enfim, a família toda lá que comandam lá. Essa franquia foi vendida no final de 2019. Tá? A inauguração dessa escola foi no final de fevereiro de 2020. Ixi, já sei para onde está indo essa... Você sabe o que aconteceu, né? 2 semanas depois. Eu casei 14 de março de 2020. Então, você conseguiu viajar? Não. Putz. Eu consegui chegar no Rio de Janeiro. Olha. Eu ia pegar um cruzeiro, foi cancelado. Parou ali. Então, cara, olha só. E aí, toda a oportunidade que eu tenho, ele foi, e mesmo com a pandemia, o negócio fechado, ele foi, cara, foi crescendo. É um cara que bota, assim, cresce absurdamente todos os anos. Ele é um sucesso dentro da nossa rede, hoje é um case. O que a gente de vez em quando convida ele para falar para outros franqueados sobre as estratégias dele de marketing? Olha só. Porque ele falava assim, olha, quando eu comecei a escola, eu não tinha uma verba, assim, grandes valores. Eu tinha para montar a escola, começar a fazer o negócio rodar e tal, mas eu não tinha um dinheiro focado para o marketing. Mas eu sempre achei que marketing era fundamental e muito importante. Então, eu comecei assim, fazendo mesmo com pouco, porque é uma questão que ele fala assim, que era uma questão de cultura. Sim. Né? Então, ele falava assim, cara, e é verdade isso, tá? Nos primeiros meses, eu decidi que eu ia investir, eu não podia fazer nada grandioso, então era só marketing digital. Só podia fazer marketing digital. Eu investia R$50. Olha só. R$50 por mês em marketing digital. Por mês. Por mês. Por mês. Por mês. Então, assim, ele foi desenvolvendo um hábito, uma cultura, sabe? Cara, assim, é pouco, mas eu vou fazer. Então, ele definiu lá que ele tinha lá um percentual do faturamento dele, que logo que ele abriu dava R$50. Passou 3 meses, foi para 80, passou 6 meses, foi para 200 e etc. E hoje ele é um cara que, por conta própria, investe mais de 3, 4 mil reais por mês em marketing digital. Uma unidade da Rockefeller, que para um franqueado é bastante, para uma cidade como Ponta Grossa, é bastante. Só que ele tomou conta. Ele dominou o mercado. E a consistência. Mas é a consistência. Cara, é mais do que só consistência. Também, mas é prioridade. Mentalidade. Mentalidade, a mentalidade do cara de saber da importância, de ir criando o hábito, fazendo a reserva, criando a cultura, colocar lá no DRE dele, Sim. entendeu? Porque quando o cara não coloca e ele sente que ele tem que tirar, fala assim, parece que ele tá tirando do bolso dele, mas não é. Vê como custo. Então tinha que estar lá, tem que estar lá na DRE, tem que estar lá como plano, tem que estar lá de forma estratégica. E esse case é muito legal, a gente costuma contar aí para todo mundo, principalmente para aqueles que alguns precisam ouvir mais. Muito legal, e é interessante como o seu olho brilha ao falar desse case. Então é muito, muito interessante. Né? Agora, a gente já vai... Vou ainda continuando dentro desse assunto, a gente falando essa porcentagem para uma escola de inglês. Hoje, quais são os nichos fora educação que você mais acompanha, que você mais tem perto? Cara, assim, eu meio que dou uma olhada em tudo, assim, mas eu não sou especialista nos outros, né? Então a gente acaba pegando aquilo que a gente vê nos eventos, nas conversas, a gente senta na mesa com muitos franqueadores de outros segmentos e tal. Mas você tá querendo saber do percentual ainda, é isso? Isso. Cara, assim, eu não vou saber te dizer o seguinte, olha, o McDonald's cobra tanto, nem tenho de cabeça essa informação. Fica realmente, né, dificilmente vai passar disso que eu te falei, de 7% do faturamento do bruto. Esse, pelo menos, é o fundo de marca, que as franqueadoras recolhem e fazem um trabalho aí de divulgação, principalmente institucional. A franquia, por mais que a unidade local, por mais que as franqueadoras tenham as suas diretrizes e orientações, são poucas as que obrigam. São poucas as que... Normalmente, até nas cláusulas contratuais, tem lá, o franqueado deve investir mensalmente pelo menos 3%. Mas é difícil de executar isso aí, porque às vezes o cara tá lá com uma dificuldade, tá lá começando, dia tá lá, a dia. você não vai lá, vou notificar já o cara Sim. extrajudicialmente e tal. Então a coisa acaba sendo muito mais no relacionamento e no final, porque não é um negócio que a gente precisa esticar muito a corda, mas acaba sendo um negócio que alguns depois acabam deixando de fazer, não criam esse hábito, isso cria um problema, aí o cara não faz nunca também. Então é mais ou menos isso, assim, cara, dificilmente um franqueado, daí eu vou falar por nós, o franqueado
E, aliás, acho que até o franqueado local, talvez tenha alguns que possam investir até um pouco mais do que isso. Tá? Porque o cara tá bem, o cara tem caixa, o cara, eu vou colocar lá um pouco mais. Tá? Ele talvez nem faça muito essa conta, não. Ah, não, eu tenho que fazer aqui 50 mil reais de investimento em front lá, porque tem franqueado que assim, o cara enche a cidade de outdoor 2 meses. O cara bota 50 pau lá, E fácil. Isso, e tem retorno. Esse é o ponto, tá se posicionando, né? Então, mas é o famoso, assim, o cara não começou assim. Claro. Então, assim, aquela resposta do... Eu tenho outra analogia que eu falo dos Tostines, né? Você lembra da propaganda do Tostines? Eu não me recordo. Ela é que vocês... Eu não sei se eu acho que eu não sou... Eu sou da época um pouco mais antiga. Tinha uma propaganda, era uma bolachinha, um biscoitinho. E a pergunta... o mote da campanha, a frase que eles sempre falavam no final era assim... Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Entendeu? Então, eu acho que é o seguinte... Você tem que fazer o marketing para ir ficando grande. Esse é o meu... Se eu pudesse dar um conselho. Perfeito. Pode ser que não seja regra geral para todo mundo. Pode ser que alguns façam do jeito contrário. Principalmente hoje, num mundo diferente. Ah, eu não fiz nada e vendi. Tá, tudo bem. Mas acho que em regra geral você tem que ir planejando, tem que ir fazendo e não esperar que você fique de um tamanho para começar a fazer. Eu acho que isso é difícil de dar certo. Eu acho legal falar dessa forma, porque eu vejo que quando a gente trabalha com orçamentos, tudo faz mais sentido. Isso. Então, por exemplo, R$200 de combustível é bastante? Depende. Depende? É. Talvez se for pra gente sair daqui e ir ali no Bom Dindinho, acho que é demais, né? Acho que não precisa. Agora, se você quiser sair daqui pro Rio de Janeiro, não resolve. Então, também, quando o que você falou, eu acredito muito, porque não é um valor X, não é 1.000, não é 500, não é 50. Isso. É justamente um proporcional ao que existe e ao que quer chegar. E ao que quer chegar. Porque tem uma questão de coerência, inclusive, né? Você às vezes faz investimentos, independente se é o meu segmento ou outros, e outros são ainda muito mais. Você faz investimento de 300 mil reais, 400 mil reais, para botar o negócio em pé, só para abrir a porta. Sim. Outros 500 mil, outros 1 milhão, outros 3 milhões. Sim. Aí você não quer depois botar 1.000, 2.000, 3.000 que seja no marketing para fazer o negócio ter retorno? Assim, eu não vejo coerência nisso. Então, realmente acredito na força do marketing, acredito que é importante isso estar dentro de um planejamento financeiro do investidor, seja esse investimento uma franquia ou não, qualquer coisa que a pessoa for fazer, tem que estar lá no planejar, tem que estar lá no DRE previsto, tem que estar lá um percentual estipulado de que ele vai investir por mês nisso. Eu acredito muito nessa forma de trabalhar. Parece que tem duas formas de você enxergar o marketing, né? Quando está dando tudo ruim, então vou usar o marketing como salvação. Ou para não chegar a dar tudo ruim e expandir, né? Ir para o próximo nível. Né? Até porque se chega, acho que nessa fase do tá dando tudo ruim e vou pegar o marketing para salvar, sei lá, acho que não tem mais salvação. Já era. É uma questão de mentalidade. Também, às vezes, não tem nem o que investir. Prata, né? A bala de prata, ou o milagre. Então, chegando agora para a nossa parte final, o André de 2004 imaginaria que chegaria ao André de 2026? Você tinha essa linha de pensamento, o que você conquistou, o sucesso e tudo mais, era aquilo que você almejava e pensava que daria para chegar lá? Cara, assim, sem demagogia, por um lado sim, e talvez por outro não. Eu não conseguia me imaginar no nível de amadurecimento que eu acho que eu tenho hoje. Eu sou uma pessoa que, no decorrer dos últimos anos, principalmente, com essas transformações, tudo mudou muito, né? Gerir pessoas mudou por completo. Então, eu venho buscando cada vez mais o autoconhecimento, cada vez melhorar, mas eu não imaginava que talvez eu chegaria onde eu cheguei nesse sentido. Em termos do negócio, já era o que a gente vislumbrava. Legal. Né? Você começa uma rede de franquias e quando você começa uma rede de franquias, você não faz sentido você ter uma rede de franquias se você não escalar o teu negócio. Perfeito. Franquia sem escalar, ela perde completamente o sentido. Eu tenho 4 franquias, não vai dar nada, você não vai ganhar nada, vai ficar ali só brincando de ser franqueador.
Então, então, não passava pela minha cabeça algo diferente. Então, chegar 21 anos depois, com sucesso tanto em número de unidades, faturamento, isso era o que a gente já almejava. Reconhecimento talvez seja assim, talvez não. Talvez seja algo assim, realmente o reconhecimento desse trabalho, da marca, talvez seja até maior do que aquilo que a gente, na época, talvez nem imaginava que pudesse existir. Então, acho que é um mix, assim. Algumas coisas, sim, acho que eu me imaginava. E algumas coisas, acho que não. Foram mais do que a gente imaginava. Que legal. Quero perguntar para os dois qual o conselho que você dá, então, para alguém que está no início de algum negócio, seja uma franquia, seja um negócio local. Que conselho você pode dar para essa pessoa que está hoje iniciando e tem esse sonho, de, quem sabe, daqui 21 anos, estar tendo, né? Posso começar essa? Vai, claro. Vamos lá. Eu acho que ser constante, entender justamente, se você é pequeno, provavelmente você tem uma verba pequena, você tem um orçamento pequeno, mas ajuste a mentalidade. Traga isso, entenda a importância do marketing, entenda a importância de você divulgar o seu negócio com seriedade, nem a mais, nem a menos, respeitando o momento que você está. E talvez se eu pudesse trazer uma dica prática para isso documente as fases que você está vivendo. Ou seja, se você abrir um pequeno negócio, cara, poste sobre esse pequeno negócio, fale sobre sobre essa etapa, né? Ninguém começou grande. Então, justamente que você possa divulgar e fazer com que essa jornada ela seja explícita e compartilhada para as pessoas. Todo mundo ama acompanhar uma boa história. Né? Não é à toa que existem as novelas, que as pessoas ficam meses e meses acompanhando uma história fictícia. Então, quando você começa a contar a sua própria história, e aqui eu encerro, não deixe de contar a sua história, não deixe de contar o que você está vivendo, quais são os momentos que a empresa está passando, porque muitas vezes isso vai ser muito mais importante do que simplesmente falar, compre o meu produto, compre o meu serviço. Faça isso. Não. Simplesmente compartilhe. Compartilhe a sua história. Que legal. Isso aí. Eu concordo plenamente com o que você falou, Pedro. E trazendo, então, um viés para, quem sabe, complementar isso aí, hoje uma das coisas que eu mais falo quando alguém está pensando em empreender na nossa franquia, mas eu acho que isso serve para o que não é franquia também, é que as habilidades comportamentais, elas são mais importantes do que as habilidades técnicas. Tá? Porque se a pessoa tiver a capacidade, e aí é uma habilidade comportamental, de ser humilde, de estar disposta a aprender sempre, reaprender, né? É aprender a reaprender a todo momento, né? A habilidade técnica, ela desenvolve. Legal. Ela desenvolve, ela vai atrás, ela estuda, ela pratica, ela desenvolve. Preciso aprender a mexer num sistema. Ela vai lá e se ela tiver vontade, desejo, resiliência, pegada, ela consegue. E eu penso que, assim, consistência, resiliência, entender que tem que trabalhar. Porque hoje em dia tem gente que fala assim, agora eu virei empresário. Agora eu sento atrás da minha cadeirinha aqui, vou mandar os outros fazerem as coisas e vou ganhar dinheiro e vou viajar. E cara, vou ficar jogando tênis. Esse não costuma ser o mundo real. Sim. Da maioria das pessoas e da maioria dos negócios, né? Muitas vezes a gente se apega a algumas notícias que saem, que aparece o cara que descobriu o negócio, que fez isso, virou bilionário do dia para a noite. Essa não é a vida da maioria das pessoas, não é a realidade. Então, você entender que na hora de empreender, você precisa trabalhar muito, que você precisa ter resiliência, que você precisa, ter muita disposição, que, enfim, cara, que você tem que aprender a todo momento, você tem que aprender das questões técnicas do teu negócio, que você precisa entender de gente, né? Precisa, sabe, cara, cada vez mais, assim, hoje, né, eu estava assistindo um podcast outro dia do Ricardo Basaglia. Ricardo Basaglia, ele é CEO da Michael Page do Brasil. Recomendo, tem livros, enfim, um cara muito bacana de escutar. E ele é um cara que então conhece muito desse mundo de gente, né? E ele fala, hoje a maior parte do tempo dos CEOs das empresas está dedicado para gente. Olha só. Discutir gente, discutir pessoas. E eu tô também começando a analisar isso no meu dia a dia e tô vendo que isso de fato tem acontecido. Né? Então,
é isso, assim, é essa questão de entender de gente, entender que comportamento é importante, as pessoas hoje podem trabalhar isso nelas próprias, Sim. né? E determinação, resiliência, muito trabalho, ter a clareza de que isso vai acontecer. Eu acho que é importante, às vezes as pessoas empreendem e começam o negócio meio de forma enganada com relação ao que é o empreendedorismo. Sim. O empreendedorismo é fantástico. O empreendedorismo é um negócio que te coloca numa posição que não tem teto, não tem limites, né? O empreendedorismo pode te trazer liberdade mais para frente em termos financeiros, pessoais, profissionais, mas tem um começo. Sim. E o começo, às vezes, não é esse mar de rosas. Um preço a que ser tem um pago. preço a ser pago. Existe o bônus, mas existe o ônus. Né? Então, eu vou aproveitar ele ali na frente, talvez não seja agora. E aí, às vezes, as pessoas se frustram muito rápido. Sim. Então, é mais ou menos isso que eu tenho conversado com as maravilha. pessoas. Eu nem sei se eu poderia expor isso, mas o que você falou, começou a sua resposta, é o primeiro pilar da nossa empresa, que soft skills não é bônus. Então isso aí. Base. é base. É né? isso aí. Então, claro, temos as hard skills, mas elas são mais facilmente desenvolvíveis É isso aí. do que propriamente as soft skills. Né? Então, bem interessante. Maravilha. Quero agradecer o tempo de vocês, o conhecimento de vocês. Tenho certeza que quem está com a gente até agora no nosso vídeo conseguiu entender ainda melhor essa questão, por exemplo, não só por fala. Então é muito legal. Obrigado por compartilhar a sua história. Parabéns pela sua trajetória. E a gente está ansioso aqui pelos próximos 21 anos. É isso aí, que vem os próximos 21. Pedro, obrigado. Pedro também, valeu. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Maravilha. Também. Pedro, eu quero agradecer por abrir esse espaço. Né? Porque, bom, daí a trajetória das Sailors a gente pode conversar em outros episódios, né? Mas abriu esse espaço. Eu estou desde o dia zero, mas não necessariamente como parceiro, enfim, estava ali sempre torcendo, né? A gente é amigo a longa data. Então, abrir esse espaço é um favor que você faz para os negócios e para as pessoas. Né? Então, E essa é a nossa ideia, fazer com que essa mesa seja uma mesa de pessoas que construíram e que possam ajudar pessoas que estão nessa jornada a ter resultados melhores, a acessar a mentalidade de pessoas que, de fato, já trilharam muito e, assim, encurtar a jornada, né? Maravilha. E você, obviamente, quero agradecer pela companhia até agora. E entenda, marketing não é acessório, é alavanca. Continua aí conosco, inscreva no canal, dá o seu joinha aí no vídeo, que isso ajuda a alavancar esse vídeo, esse conteúdo para outras pessoas. Até a próxima.